Iniciemos mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística, sexta semana. Agora a gente vai falar sobre distribuição hipergeométrica e distribuição de Poisson. A distribuição hipergeométrica. A gente pode considerar um conjunto com n bolas, sendo k bolas vermelhas e n menos k bolas brancas. Então, a gente pode realizar n sorteios, sendo que esse n minúsculo é menor do que o total de elementos que a gente tem dentro da amostra, dentro da população, de forma que a gente vai retirar aleatoriamente uma bola do conjunto do evento e será considerado como sucesso se a bola for vermelha. Então, se houver reposição, a probabilidade P de S vai ser igual a P minúsculo, que será constante, e os sorteios serão independentes, pois um sorteio não vai depender do outro. Portanto, a variável aleatória x, cujo o valor corresponde ao número de sucessos, vai ter uma distribuição binomial com parâmetros n, número de sorteios, e p, a probabilidade de cada sorteio. Tá? Agora, se a gente fizer esse mesmo experimento sem reposição, ou seja, se fizer o sorteio sem reposição, a probabilidade de sucesso em cada sorteio já não vai ser mais constante. E cada resultado, ou seja, esse valor dessa probabilidade vai depender do sorteio anterior, ou seja, os lançamentos também não vão ser mais independentes. Então, nesse caso, x não vai mais ter uma distribuição binomial. Nesse caso, a distribuição de x é conhecida como hipergeométrica. Tá? E aí, a gente denota a probabilidade de se obter k sucessos como sendo pk, p subíndice k, em n sorteios. E aí, essa probabilidade vai ser a seguinte. Nesse caso, a probabilidade pk vai ser dada por combinação de k grande em k minúsculo, multiplicada pela combinação de n maiúsculo menos k maiúsculo em n menos k minúsculo, dividido pela combinação de n maiúsculo em n minúsculo, onde o k minúsculo fica menor ou igual a zero e menor ou igual ao mínimo entre o K maiúsculo e o N minúsculo, ou seja, o número de bola, o total de bolas vermelhas nesse caso, e o número de sorteios. Tá? Então, no caso do exemplo com as bolas, a gente pode tomar os seguintes valores. N igual a 20, N maiúsculo igual a 20, ou seja, vai ter 20 bolas na nossa população. K igual a 10, ou seja, 10 bolas vermelhas e 10 bolas brancas. N igual a 5 e a gente está interessado numa sequência de 5 sorteios onde a gente não pega nenhuma bola branca. Então, K é igual a 0. Tá? Então, a probabilidade que a gente denota por P subíndice K vai ser chamada agora de P0. E essa probabilidade será, então, calculada da seguinte forma. Então, relembrando ali os números, N grande igual a 20, K igual a 10, N pequeno igual a 5, K pequeno igual a 0. A gente substitui na fórmula e aí a gente tem aqui os velhos truques de lidar com... a gente vai ter um monte de fatorial para cima e para baixo aqui. Aí a gente tem os velhos truques, esse daqui vai ser 1 direto, né? Porque o 0 fatorial é 1. E aí vai ter 10 fatorial em cima, 10 fatorial embaixo. Isso aqui já dá 1 direto aqui. Né? E nos demais a gente usa o velho truque de ir abrindo o fatorial até o maior fatorial no denominador. Aqui nesse caso, o maior fatorial, os dois são iguais, 5 fatorial, então a gente vai fazer 10, 9, 8, 7, 6 vezes 5 fatorial, e aí esse 5 fatorial vai cancelar com um dos 5 fatoriais, e aqui a mesma coisa, a gente vai então, aqui vai ter no denominador 5 fatorial e 15 fatorial, então a gente vai descer, vai fatorar, vai abrir o fatorial até o 15 fatorial, então 20, 19, 18, 17, 16 e 15 fatorial. Vai cancelar 15 fatorial com 15 fatorial. E aí a gente vai sobrar um 5 fatorial no denominador aqui de cima e 5 fatorial no denominador de baixo. Então, esse 5 fatorial aqui, com esse 5 fatorial aqui, vão cancelar. E aí a gente vai ficar com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, que é igual a aproximadamente 1,6%, tá? Ou 1,63%. A gente pode verificar isso fazendo a conta na marra, né? Vamos dizer assim. Então a gente calcula aqui, é uma biblioteca do SciPy, né?
Então a gente importa essa biblioteca do SciPy que tem já o binomial para a gente calcular, para não ter que ficar colocando um monte de fatorial aqui, ele já faz essa conta para a gente. Então a gente pega o primeiro binomial de 10 com 0, o segundo binomial de 10 com 5, dividido pelo binomial de 20 com 5. Tá? E aí a gente manda imprimir esse resultado com 4 casas decimais e a gente obtém o mesmo valor, tá? 0,0164. Então, a gente pode obter a distribuição de probabilidades desse experimento fazendo o seguinte. A gente vem aqui, a gente põe numa célula aqui, né? A gente coloca n igual a 20, k maiúsculo igual a 10, n minúsculo igual a 5, que é o número de sorteios. E aí aqui a gente cria o vetor de valores possíveis de k, né? 0, 1, 2 até 5, incluindo 5. E aí a gente cria uma matriz vazia, ou uma matriz um vetor de zeros, com o número de zeros de casas que a gente vai ter no vetor de valores possíveis. Tá? E aí a gente preenche, a gente calcula para cada valor a probabilidade que a gente tem para cada um desses valores possíveis de k. Então a gente preenche primeiro aqui os valores, e aí a gente pode colocar isso num gráfico. E de novo a gente tem uma célula aqui, onde a gente vai colocar, então, os valores que a gente calcular, o xk e o pk, né? A gente vai desenhar, então, ponto e linha, é isso que quer dizer essas duas entidades aqui. E aí, só para a gente ter uma comparação, eu estou colocando também os pontos e a linha da distribuição binomial para comparação. Tá? E aí o que a gente vê é que elas não são realmente muito próximas para esses valores, tá? Mas eu coloquei a linha, as linhas não têm nenhum significado em termos de probabilidade, porque as linhas elas correm entre valores inteiros, ou seja, elas correspondem ao domínio na região onde os valores são contínuos. E aqui a probabilidade não está definida, entre 2 e 3, entre 3 e 4 não está definida. É só para guiar o olho mesmo, para a gente ver como a distribuição evolui com o valor de k. Então a gente vê que a probabilidade hipergeométrica ela começa sendo menor do que a probabilidade binomial, aí ela no centro ela tem uma acumulação maior, ou seja, ela tem a probabilidade mais alta do que a probabilidade da distribuição binomial na região mais central, de valores mais centrais, e aí de novo ela fica menor. Tá? E aí os momentos da distribuição hipergeométrica são o valor esperado, o valor médio é igual a NP, tá? E a variância é NP vezes 1 menos P, que multiplica a fração N maiúsculo menos N minúsculo, né, o tamanho da população, menos o número de sorteios, vezes dividido pelo o tamanho da população menos 1. Tá? E esse P aqui, no caso, é a probabilidade de um único sorteio, ou seja, é a probabilidade que você tem, que você teria se fosse um evento com reposição. Tá? Então é isso. Então, a gente pode notar, por aquela fórmula que a gente acabou de ver, que quando o n da população é muito maior que o número de sorteios, a distribuição hipergeométrica se aproxima da binomial, porque ter reposição ou não vai fazer pouca diferença. Tá? Então, se você faz 5 sorteios num número muito grande, não faz diferença se você está tirando e está repondo ou não. Tá? Então, por exemplo, se a gente mudar o tamanho da nossa população para 200 e o número de sorteios para 5, a gente pode olhar como ficam as duas curvas, desenhando de novo uma em cima da outra. E aí a gente tem aqui, já você vê que praticamente não dá para ver diferença entre elas. Eu usei a mesma anotação do que na figura anterior e elas praticamente coincidem em todos os pontos. Tá? A diferença é muito pequena. Isso para um número relativamente pequeno, 200 não é exatamente um número gigantesco. Tá? Agora vamos falar da distribuição de Poisson. Então, novamente, a gente parte da distribuição binomial, e aí a gente vai olhar nas situações em que o n, o número de sorteios, é muito grande, e a probabilidade de cada sorteio é pequena. Então, a gente assume as mesmas condições da binomial, ou seja, que os eventos são independentes, que a probabilidade é constante, só que aqui a gente está tomando que a probabilidade de cada evento é pequena, é um número pequeno, e que o número de sorteios a ser realizado é grande. Então a gente pode aproximar essa
probabilidade, essa distribuição binomial de K sorteios com de K sucessos em N sorteios com probabilidade P por E elevado a N menos N vezes P, que multiplica N vezes P elevado a K dividido por K fatorial. A dedução dessa expressão pode ser encontrada no capítulo 1 da referência 2 que eu anexei no final do vídeo. Tá? Então, a distribuição de Poisson pode ser mais prática de se usar nos limites de n muito grande e p muito pequena, porque nesses limites, nessas condições, aquela expressão da binomial, que a gente tem números fatoriais enormes e tal, pode ficar mais complicado de se calcular e ter um custo computacional mais elevado. Né? Você não vai querer ficar calculando, por exemplo, o fatorial de, sei lá, fatorial de 1000, por exemplo, pode ser muito complicado calcular. Tá? Então, uma regra prática para a gente saber se a gente pode adotar a distribuição de Poisson é que, além de n ser grande e do p ser pequeno, o produto entre eles seja menor ou igual a 7. Tá? Então, se a gente tem lá, você faz o produto de n com p e ele deu menor ou igual a 7, já pode ser uma indicação de que a gente pode usar. Tá? Mas não só, tem que ser o n tem que ser grande e o p tem que ser pequeno. Tá? Os momentos da distribuição de Poisson, se a gente denotar para simplificar o μ, né, o produto n vezes p por μ, então a gente vai ter que a probabilidade de x igual a k, ou de ter k sucessos, vai ser igual a e elevado a menos μ, que multiplica μ elevado a k, dividido por k fatorial. Nada diferente do que a gente já viu agora há pouco. E aí a gente pode deduzir que a esperança de x é igual à variância de x, que é igual a μ. A gente tem aqui a prova, né, a dedução para a esperança. Então, lembrando que a esperança é a somatória dos valores xi multiplicados pelas suas respectivas probabilidades pi. No caso da distribuição binomial, a gente tem o quê? Aqui é o valor xi e aqui o restante é a probabilidade calculada em cada valor k. Tá? Então, o xi é um valor k, é o k maior ou igual a zero, né? Indo até n grande no caso. E aí a gente faz o quê? A gente pode simplesmente colocar, lembrando que como k é igual a zero, o primeiro termo vai estar multiplicado por zero, então ele desaparece. E aí a gente vai poder colocar, então, a partir de k maior ou igual a 1. E, para simplificar um pouco mais, a gente pode colocar um μ em evidência, aí a gente vai ficar com μ multiplicado a k menos 1. Tá? E aí a gente pode colocar aqui, então, o k menos 1. Esse aqui, e elevado a menos μ, é uma constante, isso aqui não depende do k, não está correndo o k aqui, então a gente pode colocar em evidência, e a gente coloca um μ em evidência. Tá? E aí, bom, como eu já falei, o termo k igual a zero desaparece, e aí a gente troca fazendo j igual a k menos 1. E aí a expressão fica desse jeito, μ vezes e elevado a menos μ, e esse somatório que vai de j maior ou igual a zero até um n muito grande, que a gente pode aproximar como um n tendendo ao infinito. E isso aqui, essa expressão aqui, é justamente a série de Taylor para e elevado a μ. Ou, se você faz isso daqui com x, é e elevado a x. Mas isso aqui é a própria expansão em série de Taylor da função exponencial. Então, isso aqui vai resultar em μ vezes e elevado a menos μ vezes e elevado a μ. Então, esse termo aqui, com esse termo aqui, vai dar 1, esse produto, e aí vai sobrar o μ. Tá ok? Da mesma maneira, vai ser segue a mesma forma de dedução para obter a variância de x e chegar no mesmo resultado. Tá? Bom, então a gente pode começar comparando, fazer o mesmo exercício que a gente fez com a hipergeométrica e comparar a distribuição de Poisson com o binomial para ver o quão boa aproximação ela é. Tá? Então a gente vai usar o mesmo exemplo de antes, ou seja, a gente tinha k sobre n era igual a 0,5, né? E n igual a 5. Então, se a gente vê o produto n vezes p, vai ser igual a 2,5, que é menor ou igual a 7. Então, ele satisfaz aquele critério. A questão é se meio é muito menor que 1, a gente pode considerar meio muito menor que 1, ou pequeno, né, ou muito pequeno, e se n igual a 5 pode ser considerado muito grande. Então, a gente pode calcular aqui, primeiro a gente começa fazendo
criando o vetor aqui vazio, né, com as probabilidades de Poisson, e aqui a gente preenche os valores. E aí em seguida a gente faz de novo a comparação, a gente grafica as duas curvas, né? Então a probabilidade de Poisson aqui, né? A distribuição de Poisson aqui, a distribuição binomial, e a gente vê juntas essas curvas. E aí a gente vê que não foi uma boa aproximação, né? A gente percebe que isso não parece ser uma boa aproximação, de forma alguma. Então a gente tem que lembrar que apesar do μ ser menor ou igual a 7, o n igual a 5 não dá para achar realmente que é uma coisa que a gente pode considerar muito grande. Tá? Então a gente vai tentar aumentando para n igual a 10, para ver se resolve o problema. Então agora a gente tem que recalcular todos os vetores, né, porque mudou o tamanho da coisa. Então o n é igual a 10, o p continua sendo igual a 0,5. E aí a gente refaz todas as contas e preenche as duas vetores de probabilidade, a probabilidade binomial e a probabilidade de Poisson. Tá? E aí aqui eu criei uma função já para plotar, né, para graficar as duas distribuições ao mesmo tempo. E aí de novo, né, a curva verde é a binomial e a vermelha é Poisson. De novo, ela não parece que está fazendo um bom trabalho, não está fazendo uma aproximação muito boa. E por que será isso? Quer dizer, a gente aumentou o n, mas a outra hipótese que a gente tinha era que talvez o p igual a meio não fosse muito pequeno, né? Não ia satisfazer o critério de muito pequeno. Então a gente pode então colocar e ver com p igual a 0,1 para ver se 0,1 é suficientemente pequeno. Então aqui eu estou usando já agora para simplificar duas funções que eu criei para calcular as distribuições binomial e de Poisson, tá? E aí a gente plota em seguida. E aí agora sim a gente tem um resultado bem satisfatório, né? Tirando os dois primeiros valores aqui, os valores em que o K é mais baixo, né? Então aqui o 0, o 1 deve estar por aqui e o 2, né? Então a gente tem aqui, não, aqui é o 1, né? Aqui não está vendo. Aqui o 0 e 1 não está muito bom, mas do 2 para frente a gente já tem um acordo bastante razoável, né? Então, aparentemente a probabilidade fez um efeito maior, né? A probabilidade de ser pequena faz um efeito maior do que o n não ser muito grande, tá? Então a gente tem exatamente uma aproximação melhor. Então, só por curiosidade, para a gente testar essa ideia de que talvez o n tenha um impacto menor do que o p, a gente pode então voltar a fazer com n igual a 5, só por curiosidade, para a gente ver aqui. E aí, de fato, a gente roda isso. E, de novo, a gente tem uma aproximação bastante razoável. Então, a gente pode concluir que, de fato, a probabilidade ser pequena, né, ou a gente acertar o que é uma probabilidade pequena, faz mais efeito do que a gente acertar o que é um n muito grande. Tá ok? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Aqui está a bibliografia, a referência adicional que eu tinha falado mais no começo do vídeo. Então, é isso.